É com alegria que mais uma vez nós abrimos a palavra do Senhor para receber dele a mensagem que nunca foi escrita para se tornar somente algo, somente mais uma teoria na nossa vida. Ela sempre foi escrita para nos transformar. E com esse intuito que nós abrimos hoje a palavra de Deus mais uma vez. Como nós já oramos, convido a abrir as suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, e a gente vai ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 até o 10. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. A palavra de Deus nos diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por eles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus, para que andássemos nelas. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Graças a Deus por sua palavra. Caminhando nesse mês em que celebramos e comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, estamos falando dos temas fundamentais que foram tratados na Reforma. E é interessante que esses 5 temas fundamentais, eles basicamente querem responder a 2 perguntas. A primeira: eu posso ser salvo? E depois, é possível que, sendo salvo, Deus esteja 100% ao meu favor? Eu posso ser salvo e Deus estará ao meu favor, estará 100% ao meu favor? E é isso que os 5 solas querem responder: sim. Sim, você pode ser salvo, somente através da fé, somente através da graça, somente através de Cristo, no qual a sua palavra é suficiente para nos dar direção e instruir, e tudo isso somente para a glória de Deus. Essa é a mensagem dos 5 solas, e nós já tratamos de 3. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a graça de Deus. E é interessante que sempre quando vamos à Bíblia, nós não somente vamos para ler um texto que fez sentido há mais de 2000 anos atrás, mas nós entendemos que ele é real, ele é vivo, porque é a palavra do nosso Senhor. E isso significa que ela fala hoje. E por isso, quando olhamos para os temas da Reforma, nós percebemos também que aqueles temas dizem algo para nós hoje, porque são verdades demonstradas na palavra de Deus. E por isso eu creio que o tema de hoje ele é tão pertinente, porque é algo que é uma pergunta que nós ainda hoje temos. Na pastoral desse domingo eu escrevi sobre que na verdade é um tema que vai muito além da reforma. Nós vemos isso na própria palavra de Deus, na pergunta do jovem rico ao Senhor Jesus: Mestre, o que farei para ser salvo? Sem dúvida esse era um tema recorrente na reforma, mas eu creio que ainda hoje nós vivemos como se nós precisássemos alcançar algo. Ou seja, nós temos isso na nossa mente, né? Temos alguns ditados populares que dizem, né? Deus ajuda quem cedo madruga, faça por onde que eu te ajudarei. Tem também aquele famoso, né? Não existe almoço de graça.
Eles têm uma mensagem para a gente. Eles querem dizer, olha, as coisas boas da vida, elas não vêm de graça. Até os santos sabem disso, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Isso significa o quê? Na verdade, a gente sabe que se existe algo bom realmente na nossa vida, a gente tem que correr atrás. A gente tem que batalhar. Porque ninguém vai dar pra gente. E a gente tem isso na nossa mente. Eu preciso batalhar, eu preciso vencer. De fato, essas histórias estão por todo lado. E a gente gosta de escutar uma história dessa. A gente gosta de escutar a história daquele menino que nasceu numa comunidade pobre, que trabalhou, que lutou, que fazia aquilo que os outros meninos não faziam e que se esforçou, mas no final ele conseguiu. E agora ele tem um bom emprego. E agora ele tem sucesso. E querendo ou não, a gente traz muito disso para o nosso relacionamento com Deus. A gente traz muito disso para os nossos relacionamentos com as pessoas. E essa ideia de que se alguma coisa de graça deve ser uma balinha, um bombom, deve ser algo que não tem valor. Pode alguma coisa de graça ter valor, pode ser algo bom. E é exatamente isso que Paulo está respondendo aos Efésios. E que eu queria me debruçar no texto um pouco com os irmãos. E lá ele começa em Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Quando ele começa falando da graça, a primeira coisa que ele insiste em lembrar aos Efésios é de onde eles estavam. Qual é a nossa real natureza sem Cristo? E ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E aí, a partir de então, ele começa a falar: e esse era o seu estado, e esse era o meu estado, longe de Deus. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Era desse jeito que a gente caminhava, de acordo com o mundo. Nós seguíamos como filhos da desobediência. No versículo 3, ele continua falando que nós andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da nossa carne, da nossa mente. Éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. E essa é também a mensagem do Evangelho, que começa com as más notícias. Ninguém pode ouvir as boas notícias se não escuta primeiro as más notícias. E as más notícias são de que sim, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos contra Deus. Tudo que nós fazíamos era contra Ele. Deus, o Criador, nos criou de forma perfeita e boa, mas o homem escolheu seguir seu próprio caminho. E esse é justamente o estado de pecado. É que tudo que nós fazemos passa a ser então de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a vontade de Deus. E isso faz com que, na verdade, nós sejamos merecedores da morte. É isso que Paulo nos fala também lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá em depois, Romanos 6:23, ele fala que o salário do pecado é a morte. Então, esse é o nosso estado. Esse é o estado em que nós estávamos. E é o estado das pessoas que estão sem Cristo, mortos em seus delitos e pecados. E é interessante que quando ele começa a falar isso, a gente tem uma clara noção de que realmente a gente não podia sair desse estado por nós mesmos. Você não vê um morto levantando e andando. Nós vemos isso de maneira clara também quando João vai até seu amigo Lázaro no seu sepultamento. Você não vê Lázaro saindo para receber Jesus, mas é a voz de Jesus que fala: Lázaro, vem para fora. Então Lázaro levanta e vem. Então a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que se não fosse pela graça, nós não conseguiríamos estar onde estamos hoje. Porque o nosso estado natural, longe de Deus, como criação caída, é merecedora da ira, da desobediência. Então Paulo fala desse estado em que nós estávamos, mas ele nos lembra agora do nosso estado em Cristo. E ele continua no versículo 4: Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele continua: nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa que
E essa, para mim, é que é a mensagem que ainda hoje é difícil de escutar. Porque se nós, como homens e mulheres modernas, temos que, se algo é bom, nós temos que conquistar, como é que é difícil para nós que a melhor coisa, aquilo que a nossa alma anseia, aquilo que nós mais queremos da vida, isso você não consegue sozinho. Isso não tem o que você fazer. Se não fosse a vida que Deus te dá através de Jesus Cristo, você ainda estaria morto. Então essa é uma mensagem contra o nosso ego sensacional. Não existe coisa que nos coloque num patamar mais submisso diante de Deus, mais grato do que é. Nós estávamos mortos e agora a nossa vida nós a temos por causa de Cristo Jesus. E isso faz o nosso coração louvar a Deus por causa disso. Porque ainda que nós pensemos, não, mas tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para retribuir, para não ficar nesse estado de estar devendo a Deus. Mas então quando Paulo ele continua falando para nós, eu acho sensacional como ele começa a carta aos Efésios também, lá no capítulo 1, a partir do versículo 3 ele diz assim, e aí ele está falando do nosso estado agora, que nós cremos em Cristo. Ele diz, bendito seja Deus e Pai, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. E é sensacional como Paulo faz isso. E ele fala, olha, era lá onde vocês estavam, era lá que nós estávamos, filhos da ira, desobedientes, mortos, merecedores da ira de Deus, mas por causa do grande amor de Cristo, agora nós somos filhos amados, agora nós estamos vivos nele, agora nós recebemos todas as bênçãos que ele nos deu, por causa do seu amor. E esse é o grande contraste, esse é o grande contraste que Paulo começa fazendo. Vocês estavam lá, mas agora vocês estão aqui. E agora essa é a identidade de vocês. Então, diante de tão grande presente, a gente se pergunta, por que isso? E a mensagem do Evangelho continua ressoando. E é exatamente isso que ele fala no versículo 4. Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Somente pela misericórdia de Deus, somente pela graça. Não tinha nada em nós que fizesse com que Cristo nos amasse, que tivesse alguma coisa que nos tornasse merecedores. Essa é a mensagem. Paulo fala isso no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Paulo enfatiza isso, ainda que no versículo 8 ele vai falar isso novamente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se orgulhe. E Paulo dá um motivo, tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso não vem de vocês, não tem nada em você com que fizesse que você fosse amável, ou você fosse bom, ou que você tivesse alguma coisa que Deus pudesse falar, não, é por causa disso que eu vou amá-lo. Não, pelo contrário, somente pela misericórdia de Deus, somente pelo que Ele tem nele mesmo que Ele decidiu nos amar. E essa é toda a mensagem do Evangelho. É que nós, ainda que não fôssemos merecedores, Deus entregou o seu Filho, e foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pagou o preço por nós. Porque realmente a gente tem razão, não existe nada nesse mundo que vale a pena, que não custe algo. E a nossa vida, a nossa nova vida em Cristo, custou muito, custou a vida do Filho amado de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho, é isso que fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Custou sim, e é impressionante como Paulo
a partir do versículo 5, ele começa falando, você pode contar comigo, lá no versículo 5 ele fala: nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Uma das coisas mais interessantes quando a gente começa a estudar o texto bíblico ou qualquer outro texto é assim, cara, se o autor está repetindo tanto uma coisa, é porque ele quer que você grave isso, e é porque é alguma coisa importante. Então, se você está lá, quando a pessoa começou a ler a carta na igreja de Éfeso, você está escutando o tempo todo, em Cristo, vocês são amados em Cristo, são salvos em Cristo, nele, no amado, em Cristo. De novo e de novo você está escutando. Então isso é uma coisa que a gente precisa saber, que a nossa salvação, aquilo que foi pago, foi em Cristo. E ainda que estejamos falando da graça, tudo isso é através de Cristo Jesus. Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro do Evangelho. E é através dele que nós temos comunhão com Deus. Perceba como Paulo vai enfatizando isso. É em Cristo, somente em Cristo, através dele, por causa dele. E isso nos mostra que, na verdade, essa graça vem de forma abundante através da vida de Cristo Jesus e do seu amor por nós. Sim, de fato custou muito caro. E esse preço foi pago na cruz. E logo depois o que nós nos questionamos, e o versículo 10 vai nos apontar isso. Tudo bem, eu estava nessa condição, por causa de Cristo, do seu amor, do amor de Deus, da graça dele, e por causa do que Cristo pagou na cruz, agora eu estou em uma nova condição. E Paulo vai agora falar para quê Deus nos colocou nessa condição. Lá no versículo 10 ele fala: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. É interessante que ele não coloca uma coisa no início, ele não coloca as boas obras no início. E é interessante que sempre nas cartas, quando Paulo ou quando algum outro autor vai fazer uma exortação, ou seja, vai falar aquilo que nós temos que fazer, isso sempre é depois da exposição. Isso sempre é depois que ele fala quem nós somos. Ou seja, primeiro vem a nossa identidade, vem quem nós somos, vem o que Deus fez por nós. E depois vem o que nós precisamos fazer. Depois vem a gratidão que nós precisamos demonstrar, a vida que nós precisamos viver. E isso diz para nós uma coisa muito interessante. Significa que não é porque nós vamos viver uma vida digna, uma vida ética, que nós vamos ser amados. Não é porque nós vamos fazer isso ou aquilo, então Deus vai gostar mais de nós e aí vamos ser filhos amados. Não, pelo contrário, e ele fala isso de forma clara aos Éfesos. Vocês são filhos amados e é por isso que vocês vão viver dessa forma. Vocês foram salvos e vocês não estão mais nessa condição, então por isso vocês não precisam mais viver como vocês viviam antes. E isso fala também, até o capítulo 4, Paulo vai dizendo quem eles são, o que Deus fez por eles. E então ele começa a falar, então agora vocês vão fazer isso, então agora vivam dessa maneira. Em Romanos a gente tem a mesma coisa. Paulo passa os primeiros 11 capítulos dizendo aquilo que Deus fez, explicando todo o Evangelho. Então depois ele fala, então irmãos, agora eu vou que vocês vivam dessa maneira, em gratidão a Deus, por causa daquilo que Ele fez por vocês. E isso traz uma coisa muito interessante para nós. Porque, de novo, na nossa mentalidade, a gente tem isso tão forte de que nós precisamos viver e conquistar aquilo de bom que vai acontecer nas nossas vidas. E isso às vezes diz respeito até mesmo à nossa identidade. Poxa, se eu vou ser um bom filho, então, se eu vou ser um filho amado, então eu tenho que fazer por onde? Eu preciso fazer jus a esse nome de filho de Deus. Não que você não precise.
Mas não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer que somos amados. Nós lembramos lá em Lucas, quando nós começamos a ler sobre o ministério de Jesus. A primeira coisa, antes de tudo, que a Bíblia nos fala dos anos tardios de Jesus, dos anos que ele vai começar seu ministério, a primeira coisa que ele nos fala é que Jesus foi ser batizado. E Jesus é batizado por João, e ele sai daquele rio, então o Espírito Santo desce como pomba, e eles escutam uma voz do céu. E essa voz diz assim: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é só a partir daí que Jesus começa o ministério. É só a partir daí que Jesus começa a pregar, a falar, a curar as pessoas. E isso traz uma mensagem tão forte para a gente também. Porque, na verdade, Deus não está preocupado com o nosso trabalho. A nossa identidade vem antes disso. Antes de tudo, nós somos filhos amados. Nós somos filhos, sim, em quem Deus se agrada. Mas às vezes é difícil para a gente entender isso. A gente, tudo bem, eu sei que Deus me ama, mas Ele não deve estar tão feliz com o meu dia a dia. Às vezes Ele deve olhar para mim e deve falar: tá indo bem, mas podia ter feito mais aquilo ali, né? Podia ter falado essa palavra para aquele irmão, podia ter resistido mais ali. É difícil para a gente ter essa ideia de que não, eu sou filho amado de Deus, e Deus se agrada do que eu faço, Deus se agrada do meu dia a dia, Deus tem prazer em mim. Na verdade, esse é o amor que capacita a gente a sair para o mundo afora e amar as pessoas e servi-las. Não é o contrário. Não é porque a gente ama as pessoas e porque a gente serve elas que Deus nos ama e Deus se agrada de nós. É porque nós somos filhos amados de Deus. É porque Ele se agrada de nós. Que esse amor nos capacita. Então, isso para mim é tão forte. E se você é um pouco como eu, também vai ser, porque às vezes a gente acorda no nosso dia a dia e a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pensa nos leões que a gente tem que matar durante o dia. E a gente tem aquela noção: cara, eu preciso vencer, eu preciso ganhar. A mentalidade moderna diz isso pra gente. Na verdade, as pessoas, elas são bem-sucedidas através dos padrões modernos quando elas não permitem que nada fique no caminho da sua felicidade, do seu conforto, da sua alegria. Então, quando a gente vai no dia a dia e a gente vence, e a gente faz aquilo que precisa para ser feliz, aí sim a gente é alguém de valor. E a gente deixa que as pessoas coloquem esse valor em nós. E aí a gente mede o nosso valor, se nós temos mais ou menos valor a partir de: poxa, eu consegui fazer aquilo, então eu sou realmente um filho bom. Não, então eu sou realmente uma pessoa de sucesso. Não, eu não consegui fazer aquilo. Não, eu sou um fracasso nisso. E a gente deixa que o nosso valor seja determinado pelas coisas que nós fazemos, ou que deixamos de fazer, ou por quem as pessoas dizem que nós somos. Quando na verdade a mensagem da graça é que o nosso valor, a nossa identidade, vem do que Cristo fez por nós. E vem do que Ele nos deu. Sim, irmãos, é de graça mesmo, mas essa graça não foi barata. Ela custou a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus, porque agora temos vida com Ele. E porque agora em Cristo somos filhos amados de Deus. Eu vou ler novamente como Paulo começa a carta aos Efésios. Isso é o que Deus fala para nós hoje também. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. Não foi pelo que você fez, foi nos méritos de Cristo. Mas nessa noite a mensagem de Deus para nós é que recebamos isso com o coração grato. Porque embora tenha custado caro, foi um presente para nós. E esse presente também agora diz exatamente quem nós somos. Filhos e filhas de Deus, amados em Cristo Jesus, adotados, em quem Deus tem prazer. E isso para mim é a aplicação mais forte. Na segunda-feira, quando a gente sai daqui, quando a gente acorda, a gente começa o nosso dia, o nosso valor não vai estar naquilo que nós vamos ter sucesso ou fracasso. O nosso valor vai continuar no meio, porque Deus não muda. Então, quer na sua segunda-feira você tenha sucesso ou fracasso, isso não significa que a gente vai fazer de qualquer forma, a gente vai sim dar o nosso melhor, a gente vai fazer sim para que Deus seja glorificado no que nós fazemos, mas independente do que acontecer, nós continuamos sendo filhos amados. Porque esse foi o presente, esse é o presente da graça para nós. E é por causa disso que a gente pode sim viver dia a dia, e a gente pode servir, e a gente pode amar, e a gente pode passar as tribulações e as dificuldades, porque Deus continua sendo o nosso Pai, o Pai que tem cuidado de nós. Vamos fechar nossos olhos, irmãos? Te convido a orar agradecendo a Deus por sua palavra, por sua mensagem. Sem dúvida, sempre quando nós oramos e pedimos que Deus fale conosco através de sua palavra, esse é o prazer dele, de se revelar, de falar conosco através dela. E por fé nós agradecemos porque nós sabemos que ele falou. Deus falou ao seu coração, muito além das palavras que eu falei. Então a nossa resposta a ele é também um coração grato. Agradeça a Deus pela sua palavra. Agradeça a Deus pela sua identidade, que ele te deu gratuitamente no amado, que ele te deu gratuitamente em Jesus, por causa do muito amor que ele tem por nós. Deus Pai, que coisa maravilhosa abrirmos a Tua Palavra e lermos e sermos confrontados com verdades que vão muito além dos 2000 anos atrás, de quando elas foram escritas. Deus. Elas falam para nós diretamente no dia de hoje. E Teu Espírito Santo aplica elas na nossa vida de forma tão real, tão viva. Nós te agradecemos pela mensagem recebida. Nós te agradecemos porque não depende de nós a nossa salvação. Nós podemos ser sim salvos, e nós somos salvos, e o Senhor está sim a nosso favor, mas não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus. Muito obrigado. Nós recebemos isso como um presente, e nós te agradecemos pela nova identidade que nós temos. Te agradecemos porque somos filhos e filhas amadas do Senhor, e porque o Senhor se alegra em nós, porque o Senhor tem prazer na nossa existência. E porque somos tão amados, nós podemos sair e também amar as pessoas. Nós podemos sair e servir as pessoas. E tudo isso não para nós. E tudo isso nós fazemos não porque, deixando de fazer isso, seremos menos amados, ou fazendo isso, seremos mais amados. Mas porque nós somos plenamente amados. E
porque o Senhor se agrada em nós podemos fazer isso para a honra e para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. No nome de Cristo nós te agradecemos. Amém.